Urano estrangeiro não é apenas um planetário rebelde absoluto, mas também um mistério completo de pesquisa. Não é de se espantar. Afinal, o gigante de gelo azul cintilante foi visitado pela Voyager 2 e treinado de perto. E, consequentemente, os dados são escassos. Apesar de tudo isso, no entanto, os pesquisadores agora revelam uma série de características de Urano que são tão surpreendentes quanto confusas. O planeta realmente orbita o Sol de lado. Seu campo magnético não tem apenas 2, mas 4 polos. E sua superfície é gélida, menos 216 graus mais fria do que deveria ser. Mas agora, os astrônomos finalmente conseguiram lançar um pouco mais de luz sobre a escuridão de Urano. E seu estranho campo magnético de 4 polos provavelmente remonta a um espetáculo notável. Escondida nas profundezas do corpo celeste, a família de Urano cresceu porque foi há apenas alguns meses que especialistas anunciaram que detectaram uma lua até então desconhecida nos reinos do gigante de gelo distante. Consequentemente, o número de companheiros de Urano aumentou de 27 para 28. E como convém um bebê lunar, o satélite recém-descoberto também é o menor de todas as luas de Urano encontradas até o momento. Batizado com o nome provisório S2023-U1, ele tem apenas 8 quilômetros de diâmetro. Mas os maiores pontos de interrogação que giraram em torno de Urano por muitas décadas são ainda mais motivos para ficar curioso. Como já mencionado, isso ocorre principalmente porque os dados mais atualizados disponíveis para nós sobre esse bizarro mundo de gelo ainda datam de 1986. Mas embora as informações coletadas pela Voyager 2 possam parecer um pouco desatualizadas, elas ainda são boas para novas surpresas. Em detalhes, os conjuntos de dados da Voyager revelaram um cinturão de radiação surpreendentemente forte, cheio de elétrons energéticos e de movimento rápido na magnetosfera do planeta. A intensidade das correntes de partículas foi até a descoberta na magnetosfera extrema de Júpiter, mas em contraste com o rei do nosso sistema planetário, havia apenas plasma nos reinos de Urano para que os elétrons pudessem ter se originado. Isso parecia ainda mais intrigante, visto que as maiores 5 luas uranianas deveriam estar incessantemente liberando moléculas de água para o espaço, que seriam então ionizadas pela magnetosfera da lua de gelo. E foi assim que, por décadas, os especialistas lutaram com os dados da Voyager. E só agora conseguiram fornecer uma explicação para essas estranhas condições. Na verdade, a chave para o avanço astronômico também estava escondida em nossos antigos conjuntos de dados, mas os cientistas simplesmente ignoraram até agora. Isso só mudou quando uma equipe liderada por Jamie Jasinski, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, deu uma olhada nos dados. A Voyager 2 também analisou a radiação e a densidade de partículas no espaço nos dias antes e depois de seu sobrevoo por Urano. Mas, na verdade, uma forte tempestade solar ocorreu um pouco antes da passagem. Isso comprimiu o campo magnético de Urano e rasgou o plasma ao redor, lançando-o para o espaço. E enquanto esse evento tempestade roubou a magnetosfera, uma enchente solar, o cinturão de radiação do planeta, com elétrons de alta energia ao mesmo tempo. Se preferir, a Voyager 2 simplesmente pegou Urano com o pé errado e de forma alguma o examinou em seu estado normal, mas em uma situação absolutamente excepcional. Especialistas dizem que a magnetosfera do planeta teria parecido completamente diferente se a sonda tivesse chegado apenas alguns dias antes. E ainda assim, de certa forma, a Voyager 2 teve um timing incrível. Afinal, as condições extremas da época provavelmente ocorrerão apenas cerca de 4% do tempo. Diamantes estão chovendo dentro de Urano. Não há dúvida de que a decodificação desse mistério de plasma de quase 40 anos
marca um importante passo intermediário na pesquisa de Urano, mas também não há dúvida de que o exótico campo magnético do gigante de gelo continua a nos apresentar grandes problemas. Mas como o campo magnético de um planeta se formou em primeiro lugar? Bem, no caso de nossa casa terrestre, que é conhecida por ter um campo magnético de polo típico, isso é criado por correntes de convecção no núcleo líquido externo que age em combinação com o núcleo de ferro sólido como um geodínamo. No entanto, esse chamado campo de polo, que tem dois polos opostos, requer uma certa espessura mínima da camada convectiva. Isso não parece ser o caso de Urano, e os modelos de especialistas mostram que um campo magnético não dipolo pode ser gerado quando as correntes responsáveis estão confinadas a uma camada fina relativamente distante. Além disso, sabemos que o interior do gigante de gelo é composto de um núcleo sólido, por um lado, e uma mistura de gelo de água, amônia e metano, por outro, que é potencialmente condutora e, portanto, um candidato para um dínamo magnético convectivo. O que não sabemos, no entanto, é como são as camadas inferiores de Urano e o que poderia bloquear as correntes nessas profundezas planetárias. Uma teoria é baseada na suposição de que a água ali assume um estado superiônico exótico, o que significa nada mais do que os átomos de oxigênio das moléculas de água formam uma rede sólida, na qual os íons de hidrogênio podem se mover livremente. Por outro lado, há uma teoria que provavelmente corresponde ao sonho mais louco de todo joalheiro. Poderia realmente estar chovendo diamantes dentro de Urano. O fato de que o interior do gigante de gelo pode incorporar um diamante planetário é novamente devido à pressão e temperatura, que são provavelmente suficientes para quebrar hidrocarbonetos e comprimir o carbono em cristais de diamante no mesmo fôlego. Essa chuva de pedras preciosas também poderia explicar por que o planeta tem um campo magnético multipolar. Afinal, os diamantes também rasgam gás e gelo nas profundezas, o que, em última análise, causa correntes de convecção no manto, já que moléculas condutoras também são colocadas em movimento no processo. Eles também contribuíram para o campo magnético incomum de Urano. Até aqui, tudo plausível. E ainda assim, uma nova série de estudos de pesquisa chegou à conclusão de que o mistério do campo magnético, na verdade, tem um fundo completamente diferente. Neste caso, não estamos lidando nem com os efeitos da água superiônica, nem com as consequências da chuva de diamantes, mas com o resultado de camadas não misturáveis no interior do planeta. A solução para a quebra-cabeça do campo magnético. O fato de que a discussão sobre o campo magnético agora é enriquecida por uma terceira abordagem é graças a Burkhard Militzer, da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Em detalhes, o cientista nascido em Dresden usou algumas simulações de computador de alta resolução que reconstruíram o comportamento do metano, gelo de água e amônia sob as condições dentro de Urano. O que foi especial sobre isso foi o fato de que, graças a um algoritmo adaptativo, Militzer foi capaz de simular os processos com precisão atômica pela primeira vez, com um resultado surpreendente. Quando o professor de Ciências da Terra e Planetárias olhou para o modelo, havia água separada do carbono e do nitrogênio. Como resultado, várias camadas foram criadas que não podem ser misturadas umas com as outras. Bem no topo, há uma camada condutora de água e amônia, com cerca de 8.000 quilômetros de espessura, que provavelmente é parcialmente líquida. Esta é também uma área onde ocorrem correntes convectivas, que são como o motor do campo magnético multipolar. Logo abaixo disso, há uma zona similarmente espessa de nitrogênio contendo hidrocarbonetos, cujo conteúdo de hidrogênio diminui com o aumento da profundidade e pressão,
resultando, na última análise, em várias camadas desses compostos que se tornam cada vez mais densas. De acordo com Militzer, essa circunstância impede o fluxo vertical, razão pela qual essas camadas não podem desempenhar um papel significativo na formação do campo magnético de Urano. Em outras palavras, o interior oculto do planeta se comporta como óleo e água. E o ponto principal é que a divisão em duas camadas immiscíveis pode explicar por que Urano tem um campo magnético tão exótico. Mas, como é frequente o caso, a teoria ainda precisa ser postada à prova no curso de investigações futuras. Isso poderia ser feito, por exemplo, no contexto de experimentos de laboratório sob alta pressão, ou, no melhor dos casos, é claro, no curso de uma exploração direta no local. O futuro sóbrio das missões de Urano. Infelizmente, a verdade sobre as sondas espaciais é que atualmente simplesmente não há nenhum programa que tenha atingido um estágio avançado de desenvolvimento e que vá além do status de um conceito vago. Um desses conceitos atende pelo nome de Odines e inclui duas sondas individuais, uma das quais voa para Urano e a outra para Netuno. E, se o projeto concebido pela ESA for realmente realizado, a sonda separável poderá fazer seu caminho para as gigantescas extensões do espaço em pouco menos de 10 anos. Se e quando esse projeto realmente será realizado, no entanto, ainda está escrito nas estrelas. E com ele todas as respostas para as perguntas sobre Urano, que ainda não foram respondidas. Como mencionado brevemente no início, o gigante de gelo é inclinado em quase 90 graus e seu eixo rotacional está, portanto, em forte contraste com aqueles de todos os outros planetas do Sistema Solar. Em princípio, os pesquisadores assumem que o corpo celeste foi inclinado para o lado por um impacto massivo. Mas exatamente como esse evento brutal se desenrolou e como ele influenciou Urano no período que se agitou, ainda é um mistério não resolvido. Uma simulação mostrou que o gigante de gelo poderia ter colidido com um protoplaneta 2 vezes maior que a Terra há cerca de 4 bilhões de anos. E como o parceiro de detalhes de grandes dimensões, lançado gelo e rocha no núcleo de Urano, esse incidente é algumas vezes usado para explicar o campo magnético multipolar do planeta. No entanto, isso também se aplica à inexplicável frieza do corpo celeste. Embora Urano não seja o planeta mais externo do Sistema Solar, ele é o mais frio de todos, com uma temperatura mínima de menos 224 graus Celsius. Nesse sentido, as partes podem ter armazenados enormes quantidades de gelo nos limites externos do manto de Urano, afetando significativamente o fluxo de calor do planeta e as partes do seu núcleo. Clique no botão de inscrição para armazenar nossos vídeos em sua página inicial do YouTube. Torne-se parte da nossa comunidade agora, para nunca mais perder uma nova postagem nossa. Nos vemos em breve.